Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, hoje aqui comigo. Nossa entrevista é com Paloma Clemente, ela que é assistente social do Hemoal, o Hemocentro de Alagoas, e fala principalmente sobre o estado de alerta do Hemocentro, com apenas 31%, cerca de 31% do estoque de sangue que é necessário ter lá disponível no Hemoal para utilização nos hospitais, HGE e os demais hospitais aqui de Maceió. Portanto, eu agradeço antecipadamente a Paloma Clemente por estar aqui conosco. E a primeira pergunta é o seguinte: o que leva, qual é a informação que vocês têm para justificar essa queda tão abrupta, né, tão crítica, que coloca em risco, inclusive, os pacientes que precisam de sangue nos hospitais ao fazerem suas cirurgias, né? Exatamente. Nós estamos com poucos doadores. O que seria necessário é que fossem mais doadores, que os doadores continuassem doando, porque a gente tem isso também, de alguns doadores irem só doar para um paciente conhecido, uma pessoa conhecida, embora a gente tenha um fluxo todos os dias. Então, a gente tem essa dificuldade de conservar, de que os doadores frequentem sempre o Hemoal, estejam doando de acordo com no caso dos homens, são 4 doações ao ano e as mulheres 3 doações ao ano. Pois é porque a resposta é óbvia, né? Está faltando doador, se a baixa de estoque é porque está faltando doador. Mas eu lembro que antes havia campanhas, digamos assim, que atingiam os soldados do Exército, os policiais aqui da Polícia Militar para fazer doação. Essas campanhas não existem mais? Nós temos as campanhas, né, que são feitas de acordo com o período, no caso do carnaval, para a gente montar um estoque estratégico. Então, de reserva. Faz, exatamente. Então, a gente faz uma campanha, no São João também tem, na Páscoa tem, então a gente tem essas campanhas, mas nós também temos as coletas externas, que aí é de acordo, normalmente existe o proponente do local, e aí nós montamos uma estrutura do Hemoal no local para que seja feita a campanha, né, a coleta. Pois é, de 300 bolsas, que são este número total que é armazenado, digamos assim, no Hemoal, temos apenas 118. Exatamente, embora alguns tipos sanguíneos também ainda não tinham. Qual é o tipo sanguíneo que é mais atingido com a escassez de sangue quando ela ocorre lá no Hemoal? O O negativo. Realmente a gente tem uma dificuldade muito grande de ter, até porque como ele é um doador universal, então em casos de acidentes, o que se primeiro pensa quando não dá tempo de fazer um exame e saber o tipo sanguíneo do paciente é que seja liberado um O negativo, porque sabe que ele vai poder receber. Paloma, então, digamos assim, que ocorra um acidente de grandes proporções na cidade, o Hemoal com esse estoque baixo, baixíssimo, crítico. Quando eu fui buscar informações, né, para conversar com você, eu vi que chegou a situação gravíssima de ter apenas 94 bolsas de sangue no Hemoal. Isso quer dizer que se acontecesse, digamos assim, uma situação emergencial que envolvesse muitas pessoas, o que poderia ser feito no Hemoal para suprir, para resolver essa situação? Nós, nesse caso, as cirurgias eletivas, elas são suspensas, né, com o intuito de ter essa bolsa de sangue. E nós, lá do setor do Serviço Social de Captação, nós entramos em contato com os doadores que já estejam liberados no sistema e ligamos de um por um para que eles sejam convidados a comparecer ao Hemoal e explicamos a situação, que estamos com estoque crítico e que precisamos daquele tipo sanguíneo. Foi o que ocorreu a semana passada. Alguns pacientes para fazer cirurgia, O negativo, e a gente não tinha no estoque. Então, nós entramos em contato com os doadores, pedimos que se eles pudessem nos ajudar, eles comparecessem ao Hemoal para poder fazer a doação. Pois é, houve até recentemente um relato de uma mãe de uma criança de 8 anos, né, o Lucas, que tem leucemia falciforme, e ele não conseguia fazer o tratamento justamente pela falta de sangue. Para esses casos que são de uso, digamos assim, quase que contínuo, como tem se organizado o Hemoal para atender? Na verdade, assim, a gente tem esses pacientes do Anemia hospital. falciforme, perdão.
A gente tem esses pacientes do Hospital Dia que fazem uso constante e nós ainda temos algumas características próprias desses pacientes, porque eles recebem muita transfusão de sangue, então eles precisam tomar um sangue que seja mais compatível possível com eles. Então a gente tem os doadores, o que a gente chama de fenotipado. Então a gente faz a convocação de um doador que seja mais parecido com ele, as características, para que ele possa receber uma bolsa de sangue com menos reação, digamos assim. Pois é, essa é uma questão que envolve o sentimento da solidariedade, né? Então, o apelo tem que ser feito nesse sentido, de tocar as pessoas para a importância de estar colaborando para manter alguém vivo, né? E que amanhã pode ser a própria pessoa a precisar desse sangue, né? Exatamente. Esse é um dos discursos maiores do serviço social, principalmente. Em relação a isso, a primeira orientação que a gente dá ao doador, a gente sempre fala que eles não doem só para um paciente, eles se coloquem no lugar do outro, porque nós temos vários pacientes que fazem uso diário, sem falar nas cirurgias, e que amanhã a gente pode vir a precisar. E se a gente não tiver o sangue no estoque, a gente não tem o que fazer. É convocar, é chamar, mas a gente depende da boa vontade das pessoas e da solidariedade. Há um plano B, se houver uma escassez maior, digamos assim, do hemoal para fazer esse atendimento? Como fica, por exemplo, a gente, vez ou outra, observa que há chamamentos, né, no rádio, na TV, de parentes que têm pacientes precisando da doação do sangue e como isso ocorre, por exemplo, no hemoal, qual é a relação do hemoal com os hospitais, como é feita essa entrega do sangue? Na verdade, isso é um trabalho paralelo, né? Somos nós do hemoal e a família também, né? Infelizmente, a gente precisa colocar para a família a situação e pedir a ela que também nos ajude a achar novos doadores, a achar pessoas que possam nos ajudar. Fora esse trabalho, nós temos o trabalho diário, quando tem, por exemplo, como está agora, tem as entrevistas e aí a gente começa a convocar os doadores, pedindo que nos ajudem. Realmente é uma questão de apelo, né? Porque a situação fica muito crítica e a gente precisa, de alguma forma, conquistar esses doadores. Pois é, com essa situação crítica de falta de sangue no hemoal, e como você já disse anteriormente, há uma suspensão de cirurgias eletivas, aquelas que foram previamente marcadas, né? Mas não significa que essas pessoas possam passar muito tempo, muitas vezes, esperando uma regularização do estoque para fazer o procedimento cirúrgico, porque muitas vezes é um procedimento necessário à vida, né? Isso depende dessa cirurgia, a melhor condição de vida para este paciente. E nesse sentido, a convocação às famílias tem surtido efeito no sentido de regularizar? Na verdade, tem assim, melhora um pouco, né? Como a gente já viu em alguns casos, principalmente de crianças com leucemia, a gente vê muito a família se mobilizar. Teve alguns casos de pacientes de fora, de outras cidades do interior, que organizaram ônibus para vir fazer a doação. Então, assim, é um trabalho conjunto, é um trabalho que a gente está o tempo todo conscientizando a família da importância, da necessidade, e que essas pessoas que doam a primeira vez para um paciente, elas se toquem e doem outras vezes também, se sinta na condição daquele paciente que precisa constantemente. Então, é um trabalho sempre paralelo com a família, surte um efeito sim, porque a gente tem uma quantidade, um aumento de doação, embora seja momentâneo. Eles aparecem naquele momento. O ideal seria que constante, que se tornasse sistemática, né? A ida ao hemoal para fazer exatamente, a coleta. que é o que a gente chama de doadores fidelizados. A gente tenta fidelizar o doador para que ele não doe só uma vez para determinado paciente. Que ele se torne um doador regular e que ele nos ajude em relação a isso. Porque o estoque está sempre baixo. É difícil quando a gente consegue regularizar e chega a estado crítico. Então, é um trabalho realmente desafiador, porque a gente está o tempo todo chamando, né, convocando, mas a gente não tem a certeza que vai aparecer.
Pois é, e as demandas continuam aumentando, não é? Agora mesmo foi inaugurado recentemente o novo Hospital da Mulher, o Hospital da Mulher, né? E, claro, no hospital, as cirurgias eletivas ou não, elas vão ocorrer diariamente. E, nesse sentido, já é uma demanda a mais. Aumenta, né? Pois é. Porque o Hemoal atende a toda a rede SUS do estado, né? E ao HGE, a Santa Mônica, o Hospital do Coruripe, o Veredas. Então, é uma demanda muito grande que a gente tem, né? E aí, as cirurgias eletivas, nesse caso, em vários casos, na verdade, elas são adiadas por falta de determinado tipo sanguíneo. Então, a gente sempre está fazendo o trabalho de chamar os doadores, mas a gente também pede a colaboração da família, como eu te falei, é um trabalho conjunto. Há um cadastramento, claro, dos doadores. Isso. Não? Há digamos assim, há um trabalho também de ligar para essas pessoas, para tentar convencê-las a manter periodicamente a doação? Exatamente. Quando está nesse estado crítico e em determinado tipo sanguíneo, quando falta, a gente faz a convocação, pega a listagem dos doadores que já estão liberados pelo sistema, de acordo com o período da doação, né? Que aí tem os homens que são, como eu falei, 4 doações ao ano e as mulheres 3 doações. A gente pega e liga doador por doador, tentando sensibilizá-lo para fazer uma doação e nos ajudar. Os meios de comunicação podem colaborar nesse sentido para fazer esse chamamento dentro da programação. Vocês têm como viabilizar para os meios de comunicação peças, não digo publicitárias, mas informativas nesse sentido, porque é algo muito natural, sobretudo para as TVs, ocupar espaços com um material como esse, que é um serviço, não é, à população, institucional à população. Nós temos a questão das entrevistas que estão sempre sendo agendadas, né, de acordo com a Ascom, né? E aí nós também temos a questão de panfletos, tem os trabalhos que a gente faz em parceria com as escolas, né? A questão das palestras que a gente está sempre dando, as coletas externas que acontecem também, que já ajudam muito o estoque do Hemoal. Então, o que pode ser feito é a questão das entrevistas, para que a gente vá falando. Não existe um material específico. Existe a divulgação através do Instagram, né? Que o Hemoal tem um Instagram. E a gente está sempre colocando algumas novidades, alguns chamamentos de acordo com o que vai acontecendo. E nesse sentido, a estrutura que tem o Hemoal para fazer esse atendimento é compatível com a demanda? É compatível. A gente consegue atender, né? Quando tem, às vezes, torcidas organizadas, eles fazem alguma ação e aí programa-se um dia, a gente monta uma equipe que possa atender, né? Porque diariamente, quando aumenta muito a quantidade de doadores, a gente precisa ter uma equipe de sobreaviso, digamos assim, ou então montar uma estrutura que vá agilizar a doação para que a gente possa atender com tranquilidade esse doador e ele não venha se irritar, né, pelo tempo de espera. Então, nós sempre estamos organizando, né, de acordo com as parcerias, né, o pessoal procura a gente do setor e aí a gente faz as palestras no sentido educativo. Perfeito. A gente tem todo esse trabalho também para tentar ajudar. A normalizar esse estoque, né? Que é uma tarefa difícil. Muito. É um desafio diário. Constante. Exato. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos. Eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500.000 novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros.
E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Paloma Clemente, ela que é assistente social do Hemoal, está nos dando aqui as informações que podem resultar, não é, numa condição melhor do estoque de sangue do Hemoal, que nunca esteve no nível baixo tão crítico como nessas últimas semanas, né? A capacidade é de 300 bolsas, chegou a 94 e agora estamos com 118 bolsas lá no Hemoal, para uma demanda que é, digamos assim, quadruplicada, multiplicada nesse sentido, não é? Portanto, Paloma, quais são os critérios para um doador constante para o Hemoal, para se ter esse doador? Os critérios básicos para doação é levar o documento original e oficial com foto, ter de 16 até 60 anos para doar a primeira vez, os de 16 e 17 anos acompanhados do responsável legal, acima de 60 anos é feita a doação se você já for doador constante, pelo menos fazendo uma doação ao ano, acima de 50 quilos, estar bem de saúde, piercing, tatuagem, maquiagem definitiva. Pode ter, mas tem que ter um prazo de 1 ano que tenha feito ou colocado. A endoscopia ou a colonoscopia, um prazo de 6 meses que tenha feito. Então, esses são os critérios básicos para poder fazer a doação. Essa questão da tatuagem, qual é a relação? O que nos passam é que a pessoa fica com a janela imunológica aberta, porque querendo ou não há um corte, né, no local que é feito. Na pigmentação. Exato. E aí você pode entrar em contato com alguma bactéria, se contaminar, e demora um prazo incubado, de acordo com um vírus, de acordo com o que for para se manifestar. Então, por isso que a gente pede que seja um prazo de 1 ano. É uma quarentena estendida. Exatamente, Pois bem. E os horários de atendimento do Hemoal, não só aqui na capital, como nas unidades no interior? Tá. Nós temos, na capital, o Hemoal do Trapiche, né? Atende de segunda a sexta, de 7 horas da manhã até as 18. E aos sábados, de 7h30 até as 17h. No Hospital Veredas, funciona a coleta de 7 da manhã até as 11h. Nós temos coleta em Coruripe, que acontece todas as quintas-feiras, tá? Lá é uma coleta programada. Nós temos o Hemoal Arapiraca também, que funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã até as 17h. Há uma idade mínima e uma idade máxima para a doação? Isso. Quais são? 16 anos é o mínimo para poder doar, embora tenha que ir acompanhado do responsável legal. Tanto 16 anos quanto 17 anos. E máxima até os 60 anos, se for a primeira vez. Os doadores que continuam fazendo a doação, pelo menos uma doação ao mês, conseguem doar até os 69 anos. Até os 69 anos. E há doadores nessa faixa etária aqui em Alagoas? Temos. Não é um número muito grande, mas temos. Temos doadores com mais de 60 anos. Qual é o impedimento, por exemplo, situações que há impedimento para se candidatar à doação, né, voluntária de sangue? Certo. Caso você não atenda a todos esses critérios, né, como eu falei anteriormente, existe a questão da hepatite, que se você tiver tido hepatite que não seja antes dos 11 anos, você não pode doar. Existem alguns casos, como doença autoimune, também não pode doar. Cirurgia, quem tiver feito cirurgia recentemente, se torna inapto, né? Dependendo da cirurgia, por exemplo, a cardíaca, a bariátrica. São situações que sífilis também. A questão da sorologia, né? Porque quando é feita a doação, nós fazemos os testes que são os testes sorológicos. Os testes de HIV, hepatite B e C, Chagas, HTLV e sífilis. Então, se você tiver qualquer uma dessas patologias, você também não pode doar. Gestantes e lactantes também? Não pode doar. Tá? Tem que respeitar o prazo da amamentação. Pois é. E o maior funcionamento aqui é justamente lá na sede que fica ao lado do HGE, no Trapiche da Barra, não é? Isso, o maior fluxo de doação é lá. Como vocês cadastram, as pessoas chegam e elas têm facilidade e agilidade nesse atendimento? Tem.
O doador de primeira vez, normalmente quando ele entra no Hemoal, ele é atendido pela recepcionista e é indicado aí conversar com o serviço social para que a gente passe essas orientações de primeira vez, tanto os critérios básicos, como funciona até o decorrer da doação, o final da doação. Então, ele precisa estar ciente de que é feito todos esses testes sorológicos, né? E que existe a carteirinha do doador, que ele pode pegar. Então, todas essas informações são passadas no primeiro contato com o agente do serviço social. Os doadores que já são doadores regulares, eles chegando lá no Hemoal, eles se dirigem à recepção, apresentam um documento e as meninas vão identificar o prontuário dele, né, o cadastro dele, e vai começar o processo para poder fazer a doação. Então, como eu te falei, quando tem alguma campanha, algum evento maior, a gente monta um arsenal para que dê conta da demanda e eles não fiquem tanto tempo esperando. Quais são as vantagens nos planos físico e social para quem doa sangue regularmente? Na verdade, o organismo produz novo sangue, né? Tá renovando, uma renovação. Exatamente. Sem falar na questão, quando você passa pela triagem, você faz uma consulta com o médico, né? Digamos assim, porque quem vai fazer a triagem é o médico que vai fazer uma avaliação da saúde do doador e a questão dos exames sorológicos. A cada doação é feita nova sorologia, então ele está atualizando os exames dele. Mas também no campo, no plano, digamos assim, social e até da vida do cidadão, doar sangue é um incentivo até para quem presta concurso público, não é? Exatamente. Nós temos até agora a inscrição do vestibular. Tem alguns doadores que eles já eram doadores, na verdade, e vão concorrer ao vestibular e eles estão indo lá pegar a certidão para isenção. E concursos públicos também. Tem que estar preconizado no edital. Pois bem, nós falamos no início da entrevista sobre essa questão, foi uma provocação minha, né? Sobre a doação em massa que acontece quando é requisitado às Forças Armadas, né? Ao Exército, ou mesmo a Polícia Militar, para esses casos em que o estoque de sangue está baixíssimo, numa situação crítica que não caracteriza um período de carnaval, de São João ou de Natal, que são as festas populares, onde há mais vulnerabilidades, não haveria a condição também de solicitar a esse contingente policial a doação? Normalmente a gente tem um contato, a gente até tem algumas ações, digamos assim, que são organizadas por eles, é solicitado a gente e a gente faz. A gente teve com a Polícia Militar, com os bombeiros, então a gente está sempre fazendo esse trabalho conjunto. Em relação à convocação dessas pessoas específicas, a gente não faz, né? O que é feito é uma convocação à população em si e vários se sensibilizam com a situação e se organizam e vão. A gente tem isso. Que se a unidade aqui do Exército e da Polícia Militar vendo a necessidade, pode se credenciar a fazer a doação. Claro, claro. A gente será bem-vinda. Muito bem-vinda. E a gente tem os grupos organizados, não vão todos, vão de 10, de 15. E a gente conta sempre com essas pessoas. Eles são pessoas que estão sempre nos ajudando, principalmente nessa época de estado crítico. A realidade dos municípios aqui alagoanos. O Hemoal tem uma unidade móvel que vai até esses municípios para fazer essa coleta também, se houver necessidade, nas cidades polo. Nós, na verdade, tínhamos o ônibus, mas estamos há um certo período sem o ônibus. E as coletas externas que acontecem dentro das instituições. E não na unidade móvel do Hemoal. Mas havia uma estrutura... O Hemoal Arapiraca, eles têm uma unidade dessa e eles organizam coletas... Na região. Exatamente. Nos municípios que estão na grande... Atende a toda a cidade e as regiões, os municípios mais próximos a eles que solicitam coletas. Ou então, a depender... como antigamente se fazia, monta uma estrutura, vai para o centro da cidade, monta a estrutura e aí convoca. Mas isso normalmente é um trabalho em parceria com as secretarias, para que a gente consiga fazer uma divulgação antes e consiga chamar a população para que vá. A conscientização da população sobre a doação
de forma periódica é que é o mais importante se conseguir. Na verdade é a questão da informação, porque às vezes não adianta se montar uma estrutura no local e não ter sido divulgado, não ter sido trabalhado para que a população saiba que está tendo uma coleta do Hemoal naquele local e possa se organizar para ir, né? E é importante que a unidade móvel que existia antes, né, que se tiver quebrada, que conserte, se tiver necessidade de comprar uma, que compre, porque isso facilita e muito, né, o fato do Hemoal estar com a sua unidade móvel totalmente equipada, levada. Isso tira um pouco da dificuldade que muita gente tem de ir se deslocar ao Hemoal. O Hemoal vai até as pessoas, né? Exatamente. E aí o nosso trabalho flui de forma mais tranquila e a gente consegue um número maior de bolsas de sangue, né? De doação. Vocês têm já determinado um tempo necessário para pedir socorro se essas bolsas não chegarem ao percentual de normalidade no Hemoal? Na verdade, todas as vezes, graças, né, que a gente conseguiu, a gente nunca passou por uma situação assim de não conseguir em hipótese alguma. Começam-se a divulgar a questão do Hemoal que está em estado crítico e aí os doadores aparecem e a gente consegue estabilizar esse estoque. Qual o perfil do doador em Alagoas? Olha, a maior parte dos doadores são doadores homens, né? Tem alguns ainda de 16, 17 anos, mas é um número muito pouco ainda, né? Algumas pessoas, quando completam, adolescentes, né, na verdade, quando completam 16 anos, vão ao Hemoal, que é uma realização de um sonho. A gente tem algumas divulgações até mesmo no Instagram do próprio Hemoal, que o sonho é fazer a doação, e aí a gente fica muito feliz em relação a isso, sabe? Que são doadores que provavelmente vão sempre estar nos ajudando, né? Mas não existe um padrão em si, não é... Eu me refiro à condição da consciência, que ela pode estar, digamos assim, colocada de uma forma contraditória. Porque quando se tem mais informação, a gente entende, em tese, que as pessoas não precisam ser, digamos assim, convencidas ou convocadas a fazer a doação. E, de outra parte, se a população de periferia, que não tem um nível de conhecimento maior, mas ela está lá, solidariamente participando. Isso ocorre? Ocorre. A gente tem alguns doadores, como no caso de doadores de plaquetas, que são doadores convocados quando a doação é só plaquetas, e a gente tem alguns doadores que eles têm dificuldade de fazer a doação por condições financeiras. E aí, nesse caso... Às vezes é o dinheiro da passagem do ônibus, né? Exatamente. E aí, nesse caso, a gente tem... como é uma doação agendada, a gente vai buscar esse doador em casa e depois vai levar de volta. Mas aí o Hemoal também não tem condições de ir todos os doadores, né? Pois é, se tivesse uma unidade móvel, esse problema desapareceria, não é verdade? Não existiria, não seria um impedimento para fazer essa coleta, não é? Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Paloma Clemente, ela que é assistente social do Hemoal, o Hemocentro de Alagoas, que está passando por uma situação crítica com a baixa no estoque, que é de 300 bolsas de sangue que estão limitadas a 118 e já chegou a 94 bolsas. Isso significa o caos para o atendimento a hospitais públicos e muitas vezes hospitais privados também, ou só a rede pública? Não, o Hemoal atende só a rede SUS. Só a rede SUS. Exato, só a rede SUS. Pois bem, sobre a doação em si, há mitos? Muitos, eu acho. Quais, por exemplo? Falam-se que se doar a primeira vez não vai poder deixar de doar nunca, porque é obrigado a estar doando, porque senão vai passar mal. Isso não existe, né? Fala-se em relação a passar mal depois. Se atender aos critérios básicos, os doadores vão doar tranquilamente. E isso é a questão da agulha também, né, que se fala. Mas tudo isso é de acordo com a pessoa, com o doador. Cada um tem um nível de suportar a dor. Não vou dizer em relação à agulha, é uma agulha mais calibrosa, muito embora ela seja mais afiada, digamos assim, então ela... Que facilita a penetração. Exatamente. E alguns doadores relatam que o exame que a gente faz de glicemia, por exemplo, que é no dedo, dói mais do que uma doação de sangue. Então, cada um tem que ter sua experiência, né? Mas o mito realmente maior é a questão se doar uma vez, tem que sempre estar doando. Não existe isso. Você vai doar se você quiser. Agora, existe a questão dos 60 anos, né? Se você continuar fazendo a doação, você vai poder fazer até 69. Se não, o seu organismo vai entender que você não precisa mais ser estimulado nem produzir mais sangue do que aquilo e vai produzir só o suficiente para você mesmo. Pois é, e nessa questão das plaquetas há uma atenção especial, não é? Nós temos doações diárias, né, de plaquetas que normalmente o doador específico de plaqueta, ele doa numa maquininha que a gente chama de aférese, essa maquininha. É uma doação que é agendada, o doador precisa ter um calibre melhor de veia, porque é uma doação mais demorada, dura em torno de 1 hora. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode doar plaqueta. Que se habilita e pode doar. Nesse caso, de aférese. Muito embora todas as doações de sangue, a bolsa de sangue ela é dividida em hemocomponentes, então daquela bolsinha é feita uma bolsinha de plaqueta também. A diferença é a quantidade, porque uma doação específica de plaqueta é uma doação específica, então ela consegue mais... a bolsa, né? A questão do ml é muito maior do que a doação que é feita de plaquetas, que é retirada da própria bolsa da doação de sangue. Pois é importante saber que com a doação de sangue há um aproveitamento, múltiplo aproveitamento do sangue que é doado para outras situações, não apenas para uma situação emergencial ou de uma cirurgia propriamente dita. Exatamente. Por isso que a gente fala sempre que doando sangue você salva de 3 a mais vidas. Por quê? Porque aquela bolsinha ela vai ser separada em hemocomponentes, concentrados de hemácias, de plasma e de plaquetas, e aí ela vai estar sendo distribuída de acordo com a necessidade do paciente. Se ele precisar para, por exemplo, o estancamento, em algum caso assim, vai ser determinado o componente. Se for realmente as hemácias, vai ser encaminhada só as hemácias, então é de acordo com a demanda do paciente. Então, a gente consegue atender, com uma bolsa de sangue, a gente consegue atender no mínimo 3 pacientes. Até porque o plasma é transformado em medicação. Então, quando se transforma em medicação, atende a um número muito maior de pessoas. Se aceita um doador fumante? Sim. E o componente tóxico do fumo não está contido na sua corrente sanguínea? O que a gente pede, tanto para o fumo como para a questão do álcool? Precisa dar um intervalo no álcool 12 horas antes da doação, você não pode beber. E os fumantes têm que parar 2 horas antes. E só vão poder fumar novamente 2 horas depois da doação. Mas o ideal é que quem doe sangue não tenha esses hábitos terríveis. Né? Na verdade, o ideal era que não se fumasse. Mas como a gente tem um número também de doadores que são fumantes, a orientação é sempre essa.
para 2 horas antes da doação e só vai poder fumar novamente 2 horas depois. E aí esse limite, esse tempo sendo respeitado, não tem problema. Paloma, se há mitos, se há preconceitos, né, sobre a doação de sangue, imagine doação da medula óssea, né? De medula óssea. Como é que as pessoas imaginam o que quando se fala em doação de medula óssea? As pessoas ainda associam muito a questão da doação da medula com a medula espinhal. Acha que a doação é feita pela medula espinhal e não. A doação, ela pode ser feita de 2 formas, numa maquininha que a gente chama, como eu falei anteriormente, essa maquininha de aférese, onde ela vai filtrar a medula do doador e vai retirar só a medula e devolve os demais componentes para a corrente sanguínea e através de uma punção na crista ilíaca, que é um osso do quadril, né? E aí é um osso mais poroso e a gente consegue fazer essa doação. Não tem nada a ver com medula espinhal. Pois é, que vai, digamos assim, mutilar a pessoa, né? As pessoas imaginam isso, né? Que podem ser mutiladas ao doar a medula óssea. Tem medo de ficar sem movimento das pernas e porque associa a questão da medula espinhal. Nesse caso, não. O cadastro é feito lá no Hemoal. Pois é, em setembro o Hemoal fez um cadastro, né? Um chamamento. Exatamente. Nós temos o Dia Como Mundial foi a de Doação. receptividade de doadores? Foi bom. Teve uma ação nesse dia juntamente a uma escola e aí foi montada uma estrutura para que se fizesse o cadastro de medula e foi um número muito bom de doadores. Porém, o número é pequeno, né? Para as demandas? Exatamente. A possibilidade de achar um doador compatível é de 1 para 1 milhão. Então, se a gente aumentar o número de cadastros, acredito eu que a gente reduzisse mais essa questão da compatibilidade. Pois é, nós temos, eu acredito que até mais, mas os números que me chegaram aqui são 52.703 pessoas que estão cadastradas. Esse número é variável, pode estar um pouco mais. Né? Exatamente. Até porque o cadastro funciona no Hemoal diariamente, né? Então, assim, nós temos várias pessoas que procuram o Hemoal e quando a gente dá as palestras e quando a gente vai para as coletas, a gente sempre fala em relação à medula, que para fazer o cadastro da medula tem que ter de 18 a 55 anos, não ter histórico de câncer, né? E nenhuma doença autoimune. Essa dificuldade na compatibilidade tem a ver com a miscigenação brasileira? Exatamente. Porque quando é feito o cadastro, a gente retira 5 ml de sangue do doador. Esses 5 ml ele vai para o Redome, lá no Rio de Janeiro, e vai ser feito o estudo do HLA dele, com as características, né, dele, genética dele. E fica lá armazenado. É feito o cruzamento com o banco de dados de pacientes, que é o REREME, e aí aparecendo alguém compatível é que é convocado para poder fazer o teste de compatibilidade. Mas aí a gente também não tem a garantia que seja 100% de compatibilidade, aquele que a gente chama a primeira vez. Então, é feito esse teste e se realmente foi identificado, porque a orientação que a gente tem é que seja 100% de compatibilidade, para que diminua as chances de uma rejeição do paciente. Então, sendo assim, é que ele vai realmente viajar, a orientação que a gente tem aqui para fazer o transplante, exatamente. A orientação que a gente tem é Pernambuco e Paraíba, mas pode ser próximos, centros mais próximos de Alagoas. Mas pode ser algum outro local, de acordo com a orientação do Redome. O doador faz uma bateria de exames para ver se realmente tem condições de fazer essa doação. O cadastro é feito em que situação? O Hemoal vai até a comunidade ou chama a comunidade? Na verdade, normalmente o doador procura o Hemoal para fazer esse cadastro. Aí sistematicamente, qual é a conduta do Hemoal para o doador? Ele é orientado, né, para que vá falar com o serviço social, a gente explica a ele como funciona todo o processo. Para que ele tire aquela ideia de que é a medula espinhal, né, que não é, e a gente tenta passar todas as informações. A gente pede também que se ele tiver alguma dúvida em relação a essa doação, ele procure mais informações para que, se ele for convocado, ele não desista. Porque, infelizmente, quando há o cruzamento de dados para verificar as compatibilidades. E a gente tem ainda casos de pessoas que, quando são convocadas, dizem que não vão doar porque tem medo.
Medo de quê? Qual é o tipo de medo que eles colocam? Da questão da doação, a questão de todo o processo, que tem medo de ter alguma reação. Alguma intercorrência durante o procedimento. Não só durante o procedimento, mas tem medo da coleta em si, entendeu? Pela punção. Que a gente explica que no caso da punção tomou anestesia, no caso da maquininha de aférese, é todo monitorada, tem toda uma equipe médica, então ainda existe muito a questão do medo de como é feito, né, essa doação, onde o risco realmente existe não para o doador, existe para o paciente. Verificando-se as realidades de outros estados, há diferenças em relação ao entendimento sobre os procedimentos e isso incide sobre a quantidade de pessoas que procuram voluntariamente o seu hemocentro para fazer a doação? Eu acredito que sim. Infelizmente, ainda existe muito medo da população, né, de se colocar à disposição. E ainda existe, embora a gente esteja sempre falando, existe falta de informação. No sentido das pessoas procurarem as informações, porque a partir do momento que você desperta o interesse, já que a gente faz um trabalho também com a comunidade, então a partir do momento que a gente desperta o interesse, a gente está disponível para passar todas as informações. Porque cria uma expectativa, na verdade uma falsa expectativa, né, do órgão, do hemoal. A pessoa se cadastra, quando procura a compatibilidade e encontra, ela não está disponível. Exatamente. A gente tem alguns, como as ações externas é uma ação normalmente muito grande, então tem um número muito grande de doadores, embora a gente tente orientar e orienta todos os doadores, mas assim, digamos em universidades, no shopping, em algum local assim, nem sempre os doadores prestam atenção nas informações e aí quando é convocado, eu não sei como eu não vou, eu tenho medo. Então, as informações muitas vezes são passadas e é um trabalho da gente de deixar tudo muito claro e perguntar a ele se ele entendeu, se ele tem alguma dúvida, para que a gente consiga desmistificar qualquer situação e tirar um pouco do medo do doador de fazer esse tipo de cadastro. Pois é, o medo vem da ignorância sobre o procedimento e quando o procedimento é informado, a pessoa naquela condição de compreensão da situação a gente não continua sem entender, né? Não é um dano para o corpo de quem doa. Né? Algumas pessoas, na verdade, às vezes ficam com receio, com vergonha de perguntar. Principalmente quando é uma ação assim maior, que a orientação é feita a um número maior de pessoas. Então, assim, alguns se constrangem de perguntar, de achar que é alguma besteira, digamos assim. Que não é, né? Tem que estar... Até nas palestras em si. Como a gente também faz esse trabalho de palestra, então, assim, quando é solicitada uma palestra, a gente faz todo o trabalho, tenta tirar todas as dúvidas para que ele não tenha nenhuma dúvida de se candidatar e de realmente fazer essa doação. Essas palestras chegam às escolas? Sim, sim. É um trabalho conjunto. A gente tem uns projetos, né? Tem projeto junto ao CISAL, tem projeto junto ao FAO. Existem algumas escolas que solicitam que seja feita essas palestras, tanto da rede particular, tanto da rede particular como da rede pública. Então, a gente tem todo um trabalho educativo, todo um trabalho para tirar todas essas dúvidas. Pois é, e que essas dúvidas sejam dissipadas, que o preconceito desapareça e que a informação prevaleça para que normalize a situação de doadores, né, aqui no estado de Alagoas. Eu agradeço, Paloma Clemente, sua participação aqui no Frente a Frente e desejo boa sorte que essas bolsas cheguem à normalidade lá no Hemoal. Eu agradeço o convite e é um trabalho realmente de formiguinha que a gente diz, né? A questão da informação que tem que ser passada de um para o outro, para que a pessoa consiga entender e, se for o caso de ter dúvidas, ainda compareça ao Hemoal que a gente esclarece. A gente consegue esclarecer todas as dúvidas. Muito bem, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você também por nos assistir e até o nosso próximo encontro.